Sucesso. Então, eu acho que o grande desafio que a gente teve foi a perseverança de continuar na biologia, porque a biologia na minha época não valia nada, Não valia, né? ninguém Era assim, falava era disso. obviamente que era só para dar aula, né? Então, quando eu formei, eu me lembro que a coisa que mais me irritava, que eu queria ser biólogo já de onça desde criança, né? Desde os 14 anos eu falei, eu quero fazer isso, né? E a coisa que mais me chateava e me magoava naquela época, perdidinho da Silva, era alguém chegar e falar assim: você é biologia, eu não sabia que você queria dar aula, que você gostava de dar aula. E eu falei: eu não quero dar aula, eu quero estudar onça. Mas, tipo assim, era tão ridículo de falar isso numa época que eu não tinha coragem de falar. Eu tinha vergonha de falar isso. Porque se eu falasse, eu falei assim, coitado, louco, né? Estudar onça. E aí, quando eu ousava falar, sempre tinha alguém que falava assim: mas quem que vai te pagar para estudar onça? Então eu fiquei muitos anos pensando: quem vai me pagar para estudar onça? Eu tinha o maior desespero. E eu, então. Tio, quem vai me pagar pra estudar onça? Eu tinha um pavor nisso. Então eu fiquei. E a gente ainda tem que lembrar que tinha uma coisa pejorativa que era o amigo da onça, né? Sim. O personagem. Que era o sacana, o cara que te colocava em. Exatamente. Lá no passado, no começo a gente tentou ter um projeto chamado até Projeto Amigos da Onça, né? E era um projeto Amigo da Onça, porque muita gente acha legal, vai ser um projeto Amigo da Onça. Não, não é legal. E a gente rapidamente parou com isso. A gente teve gente, numa época, alguém de marketing falou: olha, cara, muito legal esse projeto, mas esse não me esqueça. Não, mas aí uns vinham assim: não, pô, mas é uma chance das pessoas ficarem curiosas e você contar. Eu falei: cara, eu descobri que é duas histórias. Eu tenho que primeiro ouvir a chacota, a gozação, para depois eu contar. Eu falei: poxa, não, eu não sou um pesquisador, eu não tô aqui para ficar fazendo comédia em cima disso. Então, assim, aí eu falei: não. Aí a gente parou com isso. Falei: não, esquece, não existe amigo da onça, não vou converter ninguém, ou reverter essa ditado, esse dizer popular. Quer dizer, hoje eu acho que nem tem mais essa referência tão antiga, né? Tem, mas tem. Os moleques novos não sabem disso, cara. Novo não, mas os velhos sabem. Os velhos não vão te dar credibilidade. Porque e quando você está conversando... É o velho que dá, é o que eu tenho dinheiro para pagar a conta. Não, é o cara que poxa, quem que é? Se é um político, se é um empresário, eu estou conversando, ele sabe que é um amigo da onça. Você é um amigo da onça, então. Eu me lembro muito bem, tá? Nessa época do Amigo da Onça, eu fui tinha uma fazenda grande de um deputado federal e eu queria trabalhar lá e eu na época achava bonito, porque Amigo da Onça, Amigo da Onça. E eu fui lá e eu me lembro muito bem da cara do deputado quando eu falei assim: não, a gente tem esse projeto aqui, Amigo da Onça. Naquela época tinha maneira de dar nome a projeto, né? Em vez de ser o nome do instituto, a gente não. E eu me lembro muito bem da cara dele quando eu falei Amigo da Onça, o constrangimento e o desvio dele. E aí eu falei: algo está errado no ar. Você não tinha entendido. Aí eu falei, depois muitos anos eu falei assim: tem sentido. Ele era um político. Um deputado federal. Imagina ele falar assim, ou as pessoas falam assim: poxa, eu tenho um projeto lá, Amigo da Onça. Então, para ele, naquele contexto, eu falei assim: cara, isso é muito pejorativo. Então, de cara, você viu o afastamento só da reação dele. E foi que eu falei: cara, não existe esse projeto Amigo da Onça. E tirei esse nome. Falei: nunca vou usar esse nome. Ponto. Eu não quero converter ninguém, não quero reverter essa história, né? Mas enfim, quando você começa a falar de conservação de onça, o negócio vai esparramando. Se você não criar um foco, tô falando pra você agora. Dá pra você ver, eu tô falando aqui da. Relaxa, eu sempre volto pro então, nossa você volta. linha aí, pode deixar. Mas assim. Nesse começo, então, voltando nessa questão que eu acho que eu tô como mediador aqui, tá bom, ligado, claro, né? Tô como mediador. ajudando. Obrigado. Eu acho muito importante a questão, por que ele é um pesquisador fora da curva? Porque ele entendeu que o inimigo dele não é o agronegócio. Pode ser, se não seguir as regras, não tiver reserva legal, não fizer as coisas direito, matar a onça. Mas se o cara fizer tudo direitinho, seguir as leis, as nossas leis ambientais são muito boas, cara. Não existe nenhum outro país do mundo melhores do mundo. É mesmo? Imagina que um agricultor nos Estados Unidos vai falar: olha, eu vou deixar 40% da minha área para a sociedade. Foda-se. Nunca, velho. Nunca. E essa é a parte, assim, essa parte que você fala que a gente é fora da curva, na verdade vamos dizer, são ossos do ofício nosso. Mas o que nos moldou, assim, vamos dizer, a calibrar para a realidade foi a vivência em campo. Assim, a vida inteira, eu e a Ana estivemos no campo. Então, hoje a gente ficou muito tempo morando num parque nacional, moramos 14 anos no Parque Nacional das Emas, tá? Sem energia, sem nada, vivendo, vamos dizer, biólogo raiz antiga, onde não existia GPS, não existia computador. Nossa. A gente fazia as coisas numa carta do exército, uma carta geográfica. Então, assim, a gente é dessa época. Imagina, não existia celular, óbvio, não existia, né? Então, e a gente viveu lá no campo. Até um belo dia a gente falou: peraí, as onças, quantos parques nacionais a gente tem no Brasil? 300 e tanto. Pois é, mas quantos desses têm populações de onças pintadas para salvar a onça? Mínimo, menos de 3%.
Falei, então, peraí, as onças estão aonde? Estão fora dos parques. Eu falei, então o que a gente está fazendo num parque nacional? Eu tenho que ir pro lado de fora, onde ela vai ser morta, porque no parque ela não vai ser morta. E aí que a gente começou a ir para fora e falou, gente, o que eu estou gastando meu tempo dentro de um parque nacional? Então, essa foi a parte... ir para fora eram incursões? Ou a Não, ideia é o ir montar para fora é bases? mudar base para fora. Eu tenho que sair do parque nacional. Mas essa era a fase, vamos dizer, romântica ainda, descobrindo a biologia. Exato. Aí é onde você volta à origem. Por que você foi ser biólogo? Porque eu queria estudar os animais, a natureza. Essa foi a minha, vamos dizer, a parte romântica, fantasiosa, assim, de olha que legal, sou um biólogo da antiga que eu ando anotando. E era assim, caderno e papel anotando, entendeu? E mais... que era bonitinho nos livros, né? Nos filmes da National Geographic, do BBC. O cara desenhando um animal. Exato, né? mas era uma. Mas os caras já descobriram tudo. O cara faz A gente não tá nessa fase já mais. estudamos, a gente já sabe como a onça caga, como ela reproduz, onde ela anda, já os caulares já mostraram toda. Pô, a gente já sabe tudo. Qual que é o grande desafio agora? Pragmatismo. Conservar efetivamente a onça pintada. Os estudos hoje têm que trazer essa solução. Mas aí, olha, essa é a parte que eu acho complexa. Nunca é simples explicar. Para mim não é simples explicar a conservação. Por quê? Porque eu acho que culpa parte da internet, por exemplo. O que eu vejo da internet e qual que é meu referencial, tá? De entender como que as pessoas pensam. Quando eu vou dar uma palestra numa faculdade, eu entro na universidade, vou lá na faculdade de biologia e vou dar uma palestra. A reação dos alunos, a cara dos alunos novos. Eu vejo que os alunos novos eles são tão bitolados, tão rasos, tão diferentes em termos assim de... Eles não estão atrás de informação profunda, eles estão numa emoção de executar um monte de coisa já sem preocupar com os processos que levam e os tempos. Então, e isso causa uma frustração. Você fala, caramba, essa nova geração não vai ajudar a resolver. E isso é desesperador para um conservacionista. E eu vou chegar lá, vou tentar chegar lá. Tem a ver com o que a gente conversou das redes sociais. Tá? Isso é um impacto enorme na rede social. Nós, como cientistas, na minha época, é o seguinte, os dados te dão as diretrizes, o rumo que você deve seguir. Então, ou seja, se eu estou estudando um assunto e os números estão me falando, olha, o resultado é isso, eu não tenho que interpretar. Se o meu resultado fala assim, olha, quem vai salvar a onça é o Vilela, eu posso ser o seu inimigo. Eu posso te odiar, mas eu tenho que chegar com você e falar assim, cara, eu tenho que sentar com você. O que os dados mostraram? Pô, as onças estão fora. O que a gente aprendeu? 88% das onças pintadas do Brasil hoje estão fora de áreas protegidas. Mas fora onde? Em áreas privadas. O que é uma área privada? De produção. Ou seja, o meu público, quem vai conservar a onça, não é o governo com seus parceiros, é o produtor rural. Mas te passou na cabeça, por exemplo, tirar essas onças e colocar em outro lugar? Jamais é isso. Né? Não é isso. Não é assim. Isso Não pior, é o pior cenário. Não, né? não. O nosso desafio... Conviver com ela. O nosso desafio, tá? E que tem a ver com a palavra que todo mundo gosta de usar, sustentabilidade, Isso. produção sustentável, é conviver com o bicho lá. Onde ele se sente Tá. bem.